26. Professores. Outro detalhe digno de menção verificado em Saturno é o que diz respeito à formação dos seus professores, especialmente aqueles destinados aos cursos básicos da população. Sabendo-se que é nestes cursos que começa a formar-se a mentalidade dos alunos, almas até então destituídas de qualquer ideia acerca da vida, torna-se imprescindível que seus professores sejam possuidores de aprimorada cultura filosófica, ao lado dos conhecimentos didáticos necessários, para poderem despertar no cérebro dos alunos o exato sentido da vida e seus principais objetivos, que são, em primeiro lugar, o seu aprimoramento moral, e a seguir a prestação de serviços à coletividade. Assim, despertado o cérebro dos alunos, o que vale dizer, a recordação da memória espiritual de cada um deles, estará preparado o caminho que deverão seguir em sua nova etapa de vida saturnina, com real proveito para si próprios. Não basta ensinar as crianças a ler, escrever e fazer contas, mas ir ministrando-lhes paralelamente as noções dos deveres e obrigações assumidas no mundo espiritual para serem cumpridas no plano físico ao longo de mais uma trajetória no corpo. Desta maneira, as crianças receberão, desde os cursos básicos, ideias e ensinamentos que muito úteis lhes serão quando tiverem de assumir sua própria autonomia de vida. Isto ocorre em todo o gigantesco Saturno, com grande resultado e excelentes benefícios para a população. 27. Organização do trabalho. Agora referi-me-ei à perfeita organização do trabalho no planeta Saturno, e princípio aceito por toda a população que todo indivíduo de ambos os sexos tem obrigação e necessita de trabalhar. O trabalho foi organizado no planeta para oferecer ocupação remunerada a todos os seus habitantes. Trabalha-se então o suficiente para viver tranquilamente em cada lar, dispondo as pessoas de horas folgadas para estudar e se aperfeiçoar na arte ou atividades que mais lhes interessarem. As lojas abrem suas portas às primeiras horas da manhã, numa hora que eu julgo correspondente às 7 horas da terra, a julgar pela claridade solar. O turno que se inicia nesse horário encerra sua atividade ao meio-dia. Dirige-se à residência para o almoço, após o qual repousa cerca de 1 hora. Em seguida, passa a empregar o resto do dia naquilo que mais lhe interessar, mas principalmente no que diga respeito ao aprimoramento dos seus conhecimentos, sua cultura ou cultivo das belas artes. Dentre estas, a música ocupa lugar de destaque entre os saturninos. Ouvem-se as mais belas melodias, podendo mesmo dizer-se que em todos os lares a música é cultivada como grande carinho, ou melhor, com grande carinho. Vem a seguir a pintura grandemente difundida como uma das mais belas artes. A pintura em Saturno evidenciou-se principalmente no sentido da natureza, registrando suas mais belas paisagens e acidentes geográficos. Em quase todos os lares mais cultos se encontram belos quadros pintados por seus próprios filhos ou moradores, constituindo isto o seu encanto. 28. Harmonia da vida. A vida em Saturno decorre em grande harmonia para sua enorme população de almas bastante evoluídas. Cada habitante daquele planeta gigantesco possui uma noção exata dos seus direitos e deveres, tanto para com seus contemporâneos, como para com a providência divina. E em virtude deste perfeito sentido da vida de cada habitante de Saturno, que as infrações às leis divinas se reduzem ao mínimo. Há, certamente, em toda a superfície do planeta, discordâncias mais ou menos sérias entre numerosos dos seus habitantes, as quais, entretanto, levadas em última instância aos governantes da respectiva região, são logo solucionadas pelo bom senso e espírito de justiça. As guerras, por exemplo,
de há muito foram abolidas em Saturno, graças ao grau evolutivo dos seus habitantes, todos perfeitamente capacitados de que os conflitos armados não solucionam nenhum dos problemas relacionados com a sua felicidade. Ademais, sabem todos os governantes ocasionais o que lhes poderia suceder no seu regresso ao mundo espiritual, se portassem na sua consciência a responsabilidade do desencadeamento de algum morticínio. Eles sabem de ciência própria que todos os conflitos armados são inspirados por forças negativas desejosas de promover a confusão e a desgraça entre as almas encarnadas. O grau alcançado, porém, pelas almas que nasceram naquele adiantado planeta já lhes permite distinguir entre o bem e o mal, e de tal maneira que o sentido do mal, porventura inspirado pelas forças negativas, é imediatamente rechaçado pelas almas encarnadas. Um outro importante fator atua decisivamente em Saturno, no sentido da harmonia, entendimento e paz entre os seus habitantes. Este fator consiste no hábito arraigado em todos os habitantes de cultivarem a oração diária ao Criador, mediante o comparecimento aos numerosos templos existentes por toda a parte, e sua oração noturna, que todos igualmente praticam. O conjunto destas vibrações, irradiadas pela totalidade dos saturninos, produz o alto nível de claridade em sua atmosfera, que a torna impenetrável às influências negativas que nela intentassem penetrar. 29. Meios de transporte. Falarei em seguida a respeito dos meios de transporte usados no gigantesco Saturno. Sendo tão numerosos os seus habitantes e tão extensa a superfície do planeta, é fácil de se imaginar o volume de transportes necessários à vida e interesse da população. Existem ali, por conseguinte, vários meios de transporte como existem na Terra, apenas muito mais aperfeiçoados. Comecemos pelos transportes ferroviários peculiares a cada uma de suas extensas regiões geográficas, que são, a bem dizer, os transportes mais importantes no setor dos elementos mais pesados da indústria, da agricultura e do comércio. O transporte ferroviário em Saturno distingue-se do existente na Terra por ser mais aperfeiçoado no que diz respeito à segurança, velocidade e conforto, como as facilidades que proporciona aos respectivos usuários. De um modo geral, todas as vias férreas se encontram e interpenetram ao longo das respectivas regiões. As pessoas que necessitam de viajar a grandes distâncias encontram todas as facilidades em sua locomoção através de organizadas ferrovias locais. Se pretenderem atingir regiões distantes que necessitem de vários dias e noites de viagem, bastar-lhes-á munirem-se do respectivo bilhete e instalar-se na condução, na certeza de atingirem o ponto de destino em dia e hora predeterminados. Nenhum cuidado necessitam de ter com sua bagagem, porque os serviços irrepreensíveis da organização ferroviária se incumbem de lhes entregar tudo no ponto de destino, sem maior preocupação dos passageiros. Estes serviços, por extensa que seja a sua área, não podem atingir a superfície total do planeta. Ninguém exige tanto, é certo, mas atendem e satisfazem de modo completo a sua enorme população. Paralelamente aos transportes ferroviários, há em Saturno os transportes marítimos, cobrindo estes toda a superfície marítima do planeta, dotados de grandes e confortáveis navios que circulam em todas as direções e com tal frequência que não errará quem disser que aproximadamente 1/20 da população saturnina encontra-se permanentemente a bordo dos seus transportes marítimos, viajando a negócios ou em férias. Os navios saturninos oferecem um nível muito alto de conforto aos seus usuários, proporcionando-lhes, além de sua grande segurança e comodidade, as mais variadas diversões,
com o objetivo de tornar as viagens mais atrativas e confortáveis. Já referi anteriormente que, não obstante a agitação constante dos mares de Saturno, os seus transportes marítimos mantêm-se serenos em virtude das asas flutuantes de que são providos. Atribui-se à agitação permanente dos mares saturninos, tornando-os constantemente encapelados, às correntes aéreas provenientes da velocidade com que o grande planeta se movimenta em torno do eixo. Desta grande velocidade é que resulta a formação de fortes correntes aéreas, produzindo o levantamento constante de enormes vagas nos seus mares, tornando-os de certo modo perigosos à navegação. Descobriu-se, porém, aquele interessante dispositivo das asas flutuantes, destinado a receber o impacto das vagas marítimas, evitando que as mesmas atinjam violentamente o casco dos navios. Desta maneira, as viagens pelos mares de Saturno tornam-se tranquilas e serenas para o maior prazer e conforto dos viajantes. Sendo extenso como é realmente o grande planeta, ocorre frequentemente realizarem-se viagens marítimas com a duração de mais de 2 anos do calendário terreno, em navios contratados especialmente para essas excursões. Os serviços normais, contudo, realizam-se em períodos mais curtos, dentro dos princípios utilitários regulares. Além dos dois tipos de transporte acima descritos, há ali o serviço pneumático, constituído de coletivos de grande porte, servindo a todas as localidades grandes e pequenas, daquele gigante do espaço. Este serviço atende confortavelmente à população, cobrindo, por assim dizer, toda a extensão do planeta. As unidades usadas neste serviço de transporte são dotadas de motores silenciosos e eficientes, movidos à base eletrônica, como de resto o são todos os demais transportes. Uma observação colhida em Saturno é que não se encontram ali vestígios da utilização dos produtos de petróleo em qualquer serviço de transportes, o que nos leva a concluir pela inexistência deste produto mineral em seu subsolo. Como já foi dito, os habitantes de uma localidade de Saturno podem atingir qualquer outra em seus transportes coletivos. Tão disseminado está este serviço naquele planeta. Se falarmos então nos transportes individuais, os automóveis, por exemplo, poderemos dizer que este meio já se constituiu no elemento indispensável a todos os saturninos para a sua locomoção urbana e interregional. Seus meios propulsores são igualmente constituídos pela aplicação da eletrônica. Não existe ali outra espécie de combustível, inclusive para os usos domésticos.